Eu já falei aqui uma vez sobre pertencimento de grupo, já falei sobre convivência, mas eu nunca parei para perguntar para vocês que me assistem se vocês sentem que vocês, até hoje na fase adulta, sentem que vocês são pertencentes de algo ou de algum grupo. Como se a vida fosse acontecendo ao seu redor, você vê coisas acontecendo e você não se encaixar naquele meio. Hoje eu quero falar sobre um tema com vocês que há muito tempo eu queria gravar aqui no canal, mas eu não tinha muita coragem assim de falar, só que com o tempo eu fui observando que isso é mais normal do que eu pensava. Antes mexia um pouco com a minha autoestima, com a pessoa que eu sou hoje, mas com o tempo eu fui percebendo que é uma realidade que muita gente encara hoje em dia, e eu tô encarando esse fato com um pouco mais de leveza na minha vida. É só uma realidade em que bastante pessoas têm falado mais sobre isso, e não é mais um grande tabu dentro da sociedade. Eu acho que hoje em dia a gente entende mais como uma coisa que é normalizada dentro da nossa comunidade, das nossas famílias, das nossas vivências. Então eu acho que isso é de fato uma coisa normal. Eu não tenho amigos. E calma, que eu não fico triste com isso, e esse vídeo é só mais uma reflexão que eu trago aqui como inspiração de alguma mensagem que eu falo aqui pra vocês, que pode fazer sentido pra vocês colocarem em prática também o que eu faço hoje em dia e o que eu venho sempre aprendendo. Não só o que eu sei, porque eu acho que a gente faz uma troca na vida da gente quando nós ensinamos algumas dicas, algumas coisas que favorecem a nossa autoestima como ser humano, o nosso autoconhecimento. Então isso é só uma parte e uma fração do que eu venho vivendo durante esse tempo e sobre essa reflexão que eu vou falar pra vocês agora. Eu vou falar de mim, mas sempre quando eu falo das minhas vivências, peguem também como um todo, né? Porque o que eu vou falar é o que a maioria das pessoas passam quando vive na fase da infância. Então, na infância, eu acho que a gente nem sempre entende sobre o que é o conceito de amizade. É tudo muito natural o que acontece com as crianças, né? As crianças, elas brincam em conjunto, elas sempre estão rodeadas de criança, porque todas as fases das crianças, elas passam com crianças, né? Se a mãe coloca o filho na creche e coloca na pré-escola, e você acaba indo para a escola mesmo que você é obrigado a estudar lá, então você sempre vai ser rodeada de muitas crianças. Então vocês vão brincar juntos, é a mesma escola. Quando a mãe tem amizade com bastante pessoas que têm filhos, você acaba fazendo amizade com um amiguinho que é filho da amiga da sua mãe, e assim vai o ciclo da vida, né? O ciclo da vida vai continuando. Então esse vínculo que a gente vai criando, que muitas pessoas criam quando são crianças, é mais da proximidade, afinidade, né, com outras crianças, e também frequência. Por que eu tô falando frequência, gente? Porque quando a gente tá num meio, num grupo, que a gente faz parte daquilo ali, é só aquilo que a gente conhece. Então a gente vai fazendo conexões com as pessoas, no caso as crianças, que são pessoas, né? Então é bem aqueles filmes da sessão da tarde mesmo que a gente assistia quando era criança e adolescente, que a gente vai criando grupinhos, todo mundo vai tendo afinidade com pessoas, e isso é normal. Já desde pequena eu já me sentia diferente dentro desses meios. Eu não sabia formalizar na minha cabeça isso que eu tô falando aqui pra vocês, mas parecia que eu já sentia há muito tempo, sabe? Que eu só tava tentando me encaixar ali. E eu acho que isso não acontece só comigo, mas eu acho que acontece com todo mundo. Só que todo mundo interpreta isso de uma maneira diferente. Eu acho que na adolescência que isso vai se intensificando de certa forma, de uma maneira muito mais rígida, mais severa, porque quando a gente começa a virar adolescente, a gente acaba se cobrando mais por estar dentro de um grupo, porque senão pessoas não vão gostar de você, você não vai criar um vínculo com as pessoas, você não vai namorar com alguém, então acaba sendo muito mais intenso quando você se torna de fato um adolescente, que foi no meu caso. Então eu acabava participando de coisas que eu não gostava, e pra mim não me sentir excluída, eu participava. É nessa fase também que a gente molda a nossa personalidade, quem a gente quer ser naquele momento, porque a gente quer ser aceito dentro do nosso meio, da nossa comunidade, daquele meio que a gente tá querendo se inserir. Eu sempre senti também que eu forçava muito, sabe, as minhas entradas em qualquer grupo que eu ia, de qualquer amizade que eu fazia. Eu inventava histórias pra poder participar de alguma conversa legal, falava que eu ia em tais lugares que aquela pessoa ia
também. Eu lembro uma vez que eu fui pra praia pela primeira vez, gente, eu já era adolescente. Eu acho que eu iria fazer 14 anos a primeira vez que eu fui, mas eu me recordo de uma mentira que eu contei. Eu tinha mais ou menos 10 anos, 9 anos, eu não me recordo direito, mas eu tinha essa faixa etária de idade. E nós estávamos voltando das férias escolares. E aí a professora falou pra gente contar o que a gente tinha feito nas nossas férias. E aí eu era muito contraída também. Eu sempre deixei as pessoas fazerem as coisas antes de mim pra ver o que elas estavam falando, né? Mas nessa época eu só deixava porque eu queria mais ou menos moldar na minha cabeça o que eu iria falar lá na frente. E eu não tinha feito nada, gente, sabe? Eu falei pra vocês já que eu vim de um lar totalmente disfuncional. Então as minhas férias era baseado no fundo da minha casa brincando sozinha. Era mais ou menos isso que acontecia. Eu escutando as histórias que aquelas crianças estavam contando, e aí todas diziam quase a mesma coisa, de que elas foram pra praia, e elas brincaram, fizeram castelos, e é toda aquela coisa, né? E eu falei a mesma coisa. Eu tinha falado que eu também fui na praia, que eu tinha feito vários castelos. Sabe quando você acredita tanto naquela coisa que você tá falando? Porque criança é desse jeito, né? E adulto também. Mas criança tem um grau de intensividade maior das coisas. Enfim, então eu fazia esse tipo de coisa, sabe? Pra não me sentir por baixo e pra conectar mais as pessoas, pra trazer as pessoas mais perto de mim. Só que isso raramente funcionava, sabe? Eu conversava muito com as crianças, mas eu não tinha aquele vínculo e aquelas coisas. Eu não sabia formular direito palavras pra falar. Não que criança precisa fazer isso, mas eu não fazia isso, não tinha, sabe, personalidade própria pra conversar com as crianças, pra ter um momento ali com as crianças, pra brincar, essas coisas. Então eu sempre fui meio assim retraída nessa parte. E na adolescência isso também foi se intensificando, gente, quando eu tinha ali por volta de 14, 15 anos. Eu fazia isso demais também. E as pessoas começaram a reparar nisso, né? Porque como eu tinha um meio de amigos que via isso acontecer, as pessoas reparavam que eu fazia isso, mas assim, a gente tem que aceitar quem a gente foi, né, pra poder realmente vir uma mudança. Só que, gente, eu achava que isso era uma característica que eu tinha criado. Só que eu comecei a reparar que as pessoas também faziam isso. As meninas em volta de mim, os meninos, mas todo mundo tava ali pela convivência. Então, do mesmo jeito que eu achava que eu tinha que fazer parte de algum grupo, os adolescentes, as crianças, né, no caso, quando eu era criança, quando eu virei adolescente, eles também achavam que eles tinham que fazer parte de um grupo, porque isso sempre vai ser um padrão. Então tornou que o grupo ficou superficial e isso começou a me incomodar. Eu comecei a parar de fingir as coisas e eu via os fingimentos, mas eu comecei a parar de fingir. E aí eu tinha um grupo, né, de amigos na escola bem grande também. A partir do primeiro ano do ensino médio eu comecei a ter bastante amigos, amizades que eu sentia realmente que eram amizades boas, só que eu sempre tive aquela coisa dentro de mim de não aceitar o meio em que eu convivia. Então eu sempre tive isso, mesmo não sabendo como falar, mesmo sabendo como não se expressar. Então eu tinha amizades que eu não levava pra minha vida, não eram duradouras. Porém, quando eu cheguei no primeiro até o terceiro ano do ensino médio, a gente sabe aquela coisa toda, né? Que você tem amigos e depois que você se torna de fato adulta, depois de uma formatura do terceiro ano do ensino médio, que foi o meu caso, a gente acabou se distanciando todo mundo. Aí a gente acabou cada um vivendo a sua vida, a gente se via de vez em quando, mas aí todo mundo já tinha aquela coisa de que, vamos marcar alguma coisa e nunca marca nada. Essa é a realidade. A gente acabou se distanciando todo mundo, porque é um natural também da vida acontecer, é isso. Chegar na minha fase adulta foi uma fase muito desafiadora, muito assustadora pra mim, e também foi um momento muito importante na minha vida, porque quando você tem maturidade, quando você acaba criando, né, a maturidade, e ela tem uma parcela grandiosa de culpa boa, né, dentro da sua vida, que você acaba vendo coisas diferentes e agindo diferente. E sobre esse quesito, né, que é sobre o tema desse vídeo, não me abalou tanto não ter amizades duradouras. Eu não me sinto culpada hoje em dia e eu não me sinto nem com algum tipo de problema, que isso fosse realmente um problema pra mim. Na verdade, essa ausência de pessoas me ajudou a entender o que realmente era mais importante na minha vida. A gente romantiza as amizades e a gente
acaba se esquecendo de que com ela vem uma expectativa muito grande, uma cobrança, e em alguns casos, acho que mais da metade dos casos, vem com uma decepção. Mas eu também não tô falando isso para as pessoas que têm amigos, que sentem que têm amigos. Eu acho que quando você faz algum tipo de conteúdo relacionado a isso, as pessoas, elas sempre ficam te julgando, falando que, você tá fazendo isso porque você tá sentindo falta disso, daquilo, e não é desse jeito. É só a minha maneira de hoje em dia, como eu penso sobre isso, em relação a isso. A gente precisa de conexão. Precisa ser com dezena de pessoas, entendeu? Não precisa ser com milhares de pessoas. Acho que quando é muita gente, você acaba se perdendo, entendeu? Acho que você não se reconhece mais, você só vive à mercê de fazer coisas que as pessoas querem que você faça. A gente, que é sociedade, a gente se cobra muito em ter vínculo social com as pessoas. A gente lê muito sobre isso, fala muito sobre isso, sabe? A todo momento, qualquer coisa que você vai assistir é desse tipo. Se você vai fazer alguma coisa, tem que ser com as pessoas, e não é desse jeito. As pessoas têm que mudar um pouco esse conceito. A gente tem que pensar que isso não é essencial para todo mundo, porque todo mundo pensa diferente. Eu tô aqui vindo na internet falar o meu ponto de vista sobre o que eu acho e sobre o porquê que eu não tenho amigos. Então todo mundo tem as suas particularidades. E como eu tô aprendendo todos os dias, eu reflito muito sobre todos os tipos de questões que eu vivencio na minha vida. Eu quero deixar algumas reflexões para vocês pensarem também. E algumas dicas também para você que sente que você também é uma pessoa sem amigos. Aceita a sua singularidade. Aceita quem você é e aceita que não tem problema nenhum você agir e você ser diferente do que as pessoas esperam de você. Porque você tem que pensar que dentro desse mundo que a gente vive tão pouco tempo, você é único. Então você tem que ser único em todas as decisões que você fizer. Principalmente você tem que alegrar a você. Você tem que fazer bem a você, antes de você fazer o bem ou fazer alguma coisa boa para as outras pessoas. Uma coisa que eu tô fazendo muito hoje em dia: invista no seu autoconhecimento. Eu tô fazendo isso todos os dias da minha vida, porque isso é libertador. Porque com o autoconhecimento você se descobre a cada dia. Você descobre o que você gosta, do que você não gosta, descobre o que você ama fazer, aquilo que você gostaria de fazer e você não tem coragem de fazer, e que você tem que fazer as coisas por você e não para impressionar as pessoas. Então, realmente, o autoconhecimento, ele é um dos fatores, assim, pilares de vida, entendeu? Porque isso te liberta. O conhecimento te liberta. Encontre a alegria na sua própria companhia. Gente, é muito clichêsado essas coisas que eu tô falando, nem sei se existe essa palavra, mas é verdade, porque a gente acaba se esquecendo da gente. Eu tô falando isso como uma pessoa que também tá fazendo isso, que tá aprendendo a gostar de mim, mesmo que eu tenha tantas coisas que eu não gostaria de ter dentro de mim. Porque, agora mesmo que eu tô falando aqui com vocês, que eu tô falando bem, eu tenho ótimos pensamentos em relação a mim mesma, falando de forma inteligente. Então é isso. Entende? Eu acho que você encontrar alegria dentro de você mesmo é tipo autoconhecimento. Então, encontrar quem você é, ser quem você é, também te liberta. Mais uma prova de que eu não tô falando sobre não ter amigos, mas você também crie vínculos genuínos. E quando eu falo vínculos genuínos, pode ser qualquer pessoa, mas é mais fácil você ter uma pessoa que você confia do que milhares que são superficiais, que você não vai levar para sua vida. Seja o seu cônjuge, o seu filho, seja uma vizinha que você tem, seja sua mãe, o seu pai, sua prima, seu primo, qualquer pessoa que você sente que é confortável, mas faça isso de um jeito que você se sinta confortável fazendo todas as outras coisas, sabe? Que você viu aqui, que é o que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida. E desconstrua essa ideia de que a vida só é boa se você é rodeado de pessoas, se você tem muitos amigos. A vida, ela foi feita para viver e não para viver se doando pelas pessoas. Você tem que aprender a dizer não na sua vida. É uma coisa muito, mas muito clichêsada. Mas o clichê, ele existe por alguma razão. Nem o clichê não existe se aquilo realmente não foi aplicado dentro da vida de alguma pessoa. E se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha feito uma diferença na sua vida, que ele tenha trazido algum conforto para você, ou pelo menos uma nova perspectiva de vida sobre a sua vida sem amigos. Não ter amigos não é uma pessoa fracassada, não quer dizer que você é uma pessoa fracassada, é uma forma diferente de pensamento.
que tem muita experiência de vida. Eu acho que isso é o mais importante. Cada pessoa tem a sua experiência de vida e que aquela experiência de vida vai fazer diferente na vida de outras pessoas também. Obrigada por assistir e se você quiser compartilhar a sua história de vida aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!